de licitação. Com isso, a pasta decidiu por solicitar a suspensão para corrigir os problemas levantados. Os 2 novos centros de saúde serão construídos pela Prefeitura com investimentos de 11,8 milhões de reais previstos pelo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A Prefeitura estima que a unidade Boa Esperança pode beneficiar cerca de 17,5 mil habitantes na região do Jardim das Paineiras e o Centro de Saúde Village cerca de 11,6 mil, na região do Village. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando. O Nossa Área está no ar para você, juntos com o timaço de Carlos Batista, até meio-dia, rolando a bola a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Diretoria da Ponte iniciou na manhã de hoje a venda de ingressos para a partida contra o Anápolis. Gé e Barcelos foram liberados pelo DM, mas seguem como dúvida. Valentim ainda avalia se irá relacioná-los para o confronto. Jogo desse sábado entre Ponte e Anápolis será apenas o segundo entre as duas equipes em toda a história. Após as demissões de Rodrigo Pastana, Danilo Silva e Maurício Souza, Guarani acerta com Farney Coelho, Elano e Marcelo Fernandes para as respectivas funções. O treinador foi anunciado oficialmente na tarde de ontem e já comandou seu primeiro treino à frente da equipe. Bugre volta a campo domingo contra o Botafogo da Paraíba, no Brinco. Corinthians e Palmeiras estreiam com vitória na Copa do Brasil. Na primeira partida de Dorival Júnior, Timão venceu o Novo Horizontino no Jorjão por 1-0, enquanto a equipe alviverde derrotou o Ceará pelo mesmo placar no Castelão, pela terceira fase do torneio nacional. Palmeiras emite nota e diz que Abel Ferreira não negocia com a CBF. A manifestação é uma resposta do clube a uma publicação que afirmava que a presidente Leila havia dado sinal verde para as tratativas entre as partes. O jogo eletrizante Barcelona e Inter de Milão fica num empate em 3-3 na Espanha, pelo duelo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. Equipes voltam a se enfrentar terça-feira que vem na Itália, no estádio Giuseppe Meazza. Bandeirantes. Estou aguardando nesse feriadão a sua mensagem de texto. Mande para cá, 97102-1493. É o WhatsApp que está à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novo tc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras sobre o Ceará. Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, partida realizada nesta quarta-feira na Arena Castelão. O Palmeiras do técnico Abel Ferreira, que chegou a 200 vitórias no comando técnico do Verdão, atuou com Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Vanderlan, Emiliano Martins, depois Richard Rios, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, depois Alain, Facundo Torres, depois Piquerez, Estevão, depois Maurício, Vitor Roque, depois Paulinho. Já o Ceará do técnico Léo Condé, Fernando Miguel, Fabiano Souza, depois Rafael Ramos, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, Fernando Sobral, depois Lourenço, Dieguinho, depois Lelé e Lucas Mugni, depois Matheus Araújo, Pedro Henrique, depois Guilherme Luiz, Galeano, depois Pedro Raul. O único gol do jogo marcado por Gustavo Gomes de cabeça, 33 minutos do primeiro tempo. Jogo que teve a arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima. Esta ficha técnica de 0 para o Ceará, 1 para o Palmeiras, Copa do Brasil. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Leandro Capucci, aqui na mesa de som, no corte das imagens. Vamos seguindo aqui com o programa, atendendo os nossos queridos clientes. O futebol brasileiro está nivelado por baixo, ou a Série C está acima pelos resultados da Copa do Brasil. Gostaria que você comentasse. Feliz dia do trabalhador a todos nós. Muito obrigado. Deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui, que não se identificou. O Alexandro. Olha, faz muito tempo que o Brasil não conta com os seus melhores jogadores. Os bons estão na Europa. Isso é um ponto. Outra, não tem mais bobo no futebol. Não adianta achar que, porque o time da Série A vai enfrentar um time da Série D e vai ser fácil. Não vai. Pode até acontecer, pelos valores individuais. Hoje, a maioria dos times tem muita organização tática. E isso atrapalha muito o jogo. Trava. E é isso que os times pequenos fazem. É isso que eu tenho enxergado. Falta muita qualidade técnica e eu acho que o Brasil desceu muito as prateleiras em relação à sua qualidade do jogo, né? Dos valores individuais. Mas cada um tem uma opinião, tá bom? Essa é a minha. Bom dia, CH. O que você acha? O Guarani não está trocando 6 por meia dúzia com troca de técnicos? Os dois falam... falta experiência para os dois. Volta Betuzini. Paulo Paiva, é o seguinte, não dá para saber. Agora eu continuo na mesma batida desde o final do Campeonato Paulista e durante o Campeonato Paulista. O Guarani formou um time muito fraco. E eu não sei se o Marcelo... Espero que ele consiga dar jeito nesse time, não. Eu não vou alimentar nenhum tipo de esperança. Zero a minha expectativa. Zero. Não é? Porque o treinador tem limite, né? E eu nunca achei que o problema é o Maurício Souza. Não tem jeito de fazer futebol sem jogador, gente. Não tem. Quem acha que sabe que é possível fazer, tá enganado.
Eu não acho que tem que o Guarani contratar jogadores de Série A, de Série B. Não é isso que eu estou falando. Acabou a 4ª divisão do Campeonato Paulista aqui, ó. Eu tô falando, eu nem sei qual a condição deles, eu nunca entrevistei, não sei nem como é que ele é fisionomicamente, porque eu assisti as partidas pela televisão. O Paulista de Jundiaí tem um lateral direito, um lateral esquerdo, um primeiro volante, o Filipinho que machucou e um quarto zagueiro, que jogam tranquilamente nos times de Campinas. Eu tô falando de uma situação que eu vi. Eu tenho certeza que em outros times também tem. Agora, por que não contrata então, Carlos Henrique? Eu não tenho essa resposta. Eu desconfio o que acontece, mas o dia que eu tiver qualquer tipo de indicativo e certeza, eu vou falar aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Enquanto eu não tiver, eu só tiro as minhas conclusões e muita coisa eu não falo. Não falo porque isso aqui não é conversa de botequim, entendeu? Tem que ter muita responsabilidade para dar notícia e informação. Agora, contratar um time com tanto jogador limitado, isso chama atenção, né? Chama muito atenção. Bom dia, amigo. Marcos João Carvalho. Quando a gente vê uma notícia de que a Ponte está devendo para o Akin, dá para entender por que fomos rebaixados. Espero que esse ano tenham aprendido. Valeu, Marcos. Se o Gé tiver condições físicas, eu acredito que o Valentim vai promover mudanças no jeito da Ponte Preta jogar. Volta o Maguinho e Barcelos e mantém o Everton Brito no lugar do Emerson, recuando o Serginho e coloca o 25 no primeiro tempo no lugar do Toró. Caso contrário, o Gé vai passar fome na frente. Qual é a sua opinião? A minha opinião é a mesma que eu dei ontem. Eu não mudaria substancialmente o time. O que foi levado de providência no segundo tempo da última partida, você não consegue transportar para o próximo jogo porque o adversário é diferente. A Ponte vai jogar em casa e provavelmente o seu adversário vai jogar mais fechado. Então as dificuldades são diferentes. Então aquilo que serviu para aquela partida dá um indicativo, mas não determina para mim o que tem que ser feito no próximo jogo. O que tem que ser feito no próximo jogo, que é a partida contra o Anápolis, tem que ter uma análise primeiro do seu adversário, uma análise apurada da condição física e técnica técnica e médica dos jogadores da Ponte. Existe uma série de etapas para você tomar a decisão. Se tudo isso estiver na mão, vai depender da estratégia do Valentim. Tá bom? Mas a sua sugestão é muito inteligente. Obrigado, Ale. Agora é ver como a Ponte reage com a presença da torcida para ver se realmente é uma das favoritas. Valdeir Matheus. Boa colocação. Bom dia, será que o Gé vai querer jogar ou vai sair da Ponte? O que você acha? A informação que eu tenho é que ele vai continuar na Ponte. Isso pode mudar? Pode, claro que pode. Mas eu não estou criando assim muita expectativa, porque é o seguinte, eu não sei como é que o jogador tá. A contusão dele foi muito séria, ele tá jogando com medo, não tá, vai voltar normal, eu preciso assistir primeiro. Então eu não vou ficar aqui sugerindo algo que eu não tenho certeza. A condição dele passou pela transição, os médicos fizeram uma recuperação ótima, tá tudo certo. Vamos ver dentro da arena como é que ele vai se portar. Eu colocaria aos poucos o Gé, mas ele é um bom jogador e pode ajudar muito a Ponte no campeonato. O Guarani teria que fazer alguma coisa depois de 3 derrotas, mas se não contratar jogadores não adianta treinador, auxiliar técnico, coordenador de futebol. Abraços, Fernandes Meris. Fernando, você tem toda a razão, cara. Toda a razão. Tô batendo nessa tecla faz muito tempo. Sem jogadores com a mínima qualidade necessária, você não tem como fazer futebol. Não é? Chega aí o Marcelo Fernandes, ele olha, com todo respeito, tá, gente? Todo respeito. Quem são os meias do time? Anderson Leite improvisado, Isaac improvisado, João Vitor improvisado e o Baianinho. Não dá, né, gente? Vamos combinar que não dá, né? Apesar de ser Série C. Não dá, não tem jeito. Campinas, bom dia, CH. Tenha um excelente feriado. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, para você também. Você disse que os melhores jogadores do Brasil estão na Europa, mas quando se reúne tomam 4 da Argentina. Que paradoxo, não é? Mas aí a explicação é mais complexa. Bem mais complexa. É diferente seleção de clube. E o técnico e o comandante tem que ter uma ascendência, uma experiência para encurtar os caminhos. Não tem tempo para preparar e para treinar. Cada jogador vem de um lugar diferente.
Então não pode ser aprendiz. A seleção teve muitos técnicos que não passam de aprendiz. Essa é a grande verdade. Eu tenho essa linha, tá? Agora a solução eu não tenho. Sabe por que eu não tenho? Porque também o problema são os jogadores. Além da bagunça, dos desmandos da CBF, que todo mundo sabe como é que a banda toca. Eu não preciso ficar aqui repetindo. Então, outra coisa que atrapalha muito, que eu não tenho a resposta. Eu não sei se o técnico da seleção brasileira, seja ele qual for, tem a autonomia de trabalho. Não sei. Algumas convocações, desde lá de trás, elas são muito esquisitas. Muito. Agora, como eu disse aqui no caso das contratações erradas dos clubes de Campinas, eu não tenho como provar. Agora, eu não nasci ontem, né? Eu tô nesse negócio aqui há mais de 30 anos, fazendo futebol. Então a gente tem um pouco de experiência para enxergar certas coisas, para mim, que são muito claras, não é? Então, o problema da seleção brasileira é uma coisa mais complexa. Então, é maneira de ver as coisas, né? Veja só você, falando de seleção, a situação do técnico, né? Segundo informações seguras, o Jorge Jesus sequer foi contatado. Eu não estou fazendo campanha para Jorge Jesus, tá? Isso é problema da CBF que ela vai escolher. Não sei o tamanho do bolso dela para saber o que pode contratar. Então, poxa, será que botou todas as fichas num pote de ouro só? Que é o Carlo Ancelotti, não deu certo, ou como é que faz? Está na sarjeta o Edinaldo e os seus Blue Caps. Sabe, passando vergonha faz tempo, né? Então eu não consigo entender. É muita incompetência contida no mesmo lugar. 11h47 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Acionando Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. A Macaca volta a campo neste sábado, 7h30 da noite, confronto contra o Anápolis, 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E já começou a venda de ingressos, hein? Partida que marca o reencontro, né, do torcedor pontepretano com a sua equipe. A última vez que a Ponte jogou em casa com a presença de torcida foi na última rodada do Campeonato Paulista da Série 1. Na Série C, do jogo contra o Retrô, cumprindo punição, jogo com portões fechados. A arquibancada custando R$20, sendo 10 a meia entrada. As bilheterias abertas hoje até a 1 da tarde, amanhã das 11 da manhã às 7 da noite, no sábado das 9 da manhã até o término da primeira etapa. Torcedor pontepretano, a sua presença é importantíssima no jogo do próximo sábado. O Gé e o Danilo Barcelos foram liberados pelo departamento médico, mas ainda são dúvida, né? O Alberto Valentim ainda avalia se vai relacionar os dois para o confronto contra a equipe do Anápolis. O Gé está parado desde o ano passado, desde outubro, né? Até passou por uma cirurgia, enquanto o Danilo Barcelos ficou de fora das 2 últimas partidas, poupado também. Então esta avaliação da melhor condição física e clínica dos dois para saber se serão ou não relacionados, até para não queimar etapas. A Ponte, em 3 jogos até aqui, tem 2 vitórias e 1 empate, soma 7 pontos na tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. As informações da Macaca aqui no Nossa Área. Obrigado, Catarino. E agora, comentando a Ponte, chegando o Valdemir Gomes. Fala, Tigrão, bom dia. Olá, CH, bom dia. Bom dia, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Bom, o cardápio do sábado à noite está definido, né? Ponte e Anápolis, que jogo legal, né? É raro isso, hein? Entre equipes profissionais do futebol brasileiro, equipes com tanto tempo de fundação, com tanta história, há tanto tempo em atividade, especialmente a Ponte. É apenas a 2ª partida oficial aliás, as 2 equipes até agora só jogaram 2 vezes, né? De forma oficial, 2 partidas. Então, uma história bem curta das 2 equipes. Acho que a Ponte nesse jogo é considerada a favorita, vive um melhor momento. O Anápolis não ganhou ainda nas 3 partidas iniciais, 1 derrota e 2 empates. Claro que vem para tentar ser aquele Robin Hood de sempre, não ganhou de ninguém, mas da Ponte ganha, a Ponte quebra o galho daqueles que estão fragilizados, mas não pode pensar assim não, hein?
Pô, tem que entrar com a autoridade de quem joga em casa, de quem está na frente, com 7 pontos contra 2 do Anápolis e partir para cima. Quanto ao time, Gé e Danilo Barcelos liberados, eu não começaria o jogo com nenhum dos dois, se essa é a dúvida, né, que tem aí na cabeça o Alberto Valentim. Começaria assim com aquela base do time e a estruturação tática do time que terminou a partida sábado passado, não a que começou. A que terminou, inclusive, com o Serginho naquela função interessante, jogando mais atrás e dando imensa qualidade e verticalidade na saída de bola do time. Time que terminou a partida contra o Confiança com um ou outro remendo aí, né? O Jean Dias, por exemplo, não terminou o jogo, mas tem que começar, mas com aquela estrutura que nós vimos de um time um pouco mais leve, de um time um pouco mais realizador, que deu certo fora de casa. É mais ofensivo, sim, um meia fazendo um segundo volante, mas dando muita qualidade. E se deu certo fora, por que não empregar em casa também? Eu estou com um palpite de otimismo aqui, de que a Ponte vai ganhar convincentemente este jogo, independente de ter Gé e Barcelos de início, ou no banco, ou em nenhum dos dois. Estou otimista e acho que a Ponte vai chegar ao 10º ponto no sábado à noite em Campinas. Em Campinas, 11h51 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Acionando o Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre que já tem um novo treinador, trata-se do Marcelo Fernandes, anunciado oficialmente ontem. Inclusive o Marcelo Fernandes já foi apresentado ao elenco, né? Já teve um primeiro contato com o elenco bugrino, ele que assume aí na sequência desta Série C do Campeonato Brasileiro. E não é a única novidade, né? Guarani acertando também com o Farney Coelho para ser o novo executivo de futebol e com o Elano, que vai ocupar o lugar do Danilo Silva. Novos nomes aí do Guarani para a sequência da Série C. Dentro de campo, o jogo contra o Botafogo da Paraíba acontece domingo à noite no Brinco e o técnico Marcelo Fernandes vai ter a volta do Matheus Sarará e também do Anderson Leite, jogadores que não atuaram contra o Caxias, cumprindo suspensão automática. Guarani, que ocupa a última posição na tabela, não somou nenhum ponto, ainda 3 jogos, 3 derrotas, precisa urgentemente começar uma reação e o torcedor espera que essa reação seja a partir do domingo, já com o comando do novo treinador. As informações do Guarani aqui no Nossa Área. Legal, Catarino. Tigrão, é o seguinte, você acha que Marcelo Fernandes, você acha que Elano e Companhia Limitada vão dar jeito nesse time do Guarani? Dá uma injeção de ânimo, né, CH? Dá aquela mudança de atmosfera no vestiário, o discurso é outro, mas quem dá jeito em time é jogador. Tá respondido? Respondido demais, porque tá pingando aqui uma atrás da outra, não é? Ah, porque agora vai, porque o Maurício não sei o que, gente. Aqui o conceito do Tigrão é muito parecido com o meu. Não tem jeito de fazer time de futebol jogar sem jogador, Tigrão. É. O jogador tem que também se conscientizar, tem que se doar um pouco mais, tem que tentar fazer uma leitura mais assertiva daquilo que é o jogo de futebol, o jogo da bola, o adversário e assim por diante. Agora, boa sorte pro Marcelo Fernandes. Claro. O cara que conhece futebol, a figura assim, eu nunca nem conversei pessoalmente com ele. Sou da melhor qualidade. Mas todo o contato que tive com ele através de entrevistas, dos seus pronunciamentos, parece um cara muito equilibrado. O Elano, que é aqui da área, tá morando aqui em Valinhos, né? Vizinho nosso aqui, um cara sensacional. Que dê certo, eu acho que é uma boa tentativa. Mas precisa dar um pouquinho de ovos, porque eles são bons confeiteiros e bons cozinheiros. Não precisa de ovo, porque senão o omelete sai muito fraco. Elano, que eu sempre cruzo com ele lá em Valinhos, lá no Quimaria, né, comprando um vinho. Lá tem uma adega muito grande. Maria é meu cliente, então, de qualquer maneira. Já cruzei com ele umas 3, 4 vezes. Gente da melhor qualidade. Melhor qualidade. Da melhor qualidade. Elano, grande iracemapolense. Isso aí. É isso. Pô, fui bem agora, hein? Muito. Pô, pra um feriado essa hora já. Você tá em grande fase. Grande fase. Quem não tá em grande fase mesmo
Sabe quem ou não? O Papa. E já chegou lá e tá comandando o espetáculo. Bem lembrado, Tigrão. 11h54 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil, jogos de ontem, jogos de ida, terceira fase da competição. Jogando no Ceará, o Palmeiras venceu o time da casa, o Ceará, pelo placar de 1-0. O Botafogo goleou o capital do Distrito Federal por 4-0. O CSA, em um jogo de 2 viradas, derrotou o Grêmio por 3-2. O Paysandu em casa perdeu para o Bahia por 1-0. E o Corinthians, fora de casa, derrotou o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Hoje, 4 da tarde, tem Operário e Vasco. Às 4, Brusque e Atlético Paranense. O jogo vai ser em Joinville. Às 18 horas, transmissão da Rádio Bandeirantes, tem Santos e CRB. 18h30, Criciúma e Red Bull Bragantino. 8 da noite, Botafogo da Paraíba e Flamengo. 9h30, Cruzeiro e Vila Nova. Ontem, pela Liga dos Campeões da Europa, jogando em Barcelona, Barcelona e Inter de Milão empataram pelo placar de 3-3. O jogo da volta na próxima semana. Lembrando que na outra semifinal da competição, jogando na Inglaterra, o Arsenal perdeu para o PSG pelo placar de 1-0. Campeonato Brasileiro da Série B. Série B com jogos hoje. Na verdade, apenas um jogo será realizado e não é hoje, é amanhã. Amanhã às 9h35 tem Ferroviária e Coritiba. A rodada prossegue no sábado e também no domingo. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, quarta rodada com os times de Campinas. A Ponte joga no sábado, 19h30, contra o Anápolis no estádio Moisés Lucarelli. E no domingo, às 7 da noite, o Guarani, lanterna da competição, pega o Botafogo da Paraíba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Os Donos da Bola, com Carlos Batista, reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique.
amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo feriado e voltaremos amanhã às 11h30 com mais um Nossa Área para você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com... Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte.